O ar estava pesado quando Michael deslizou a última prova sobre a mesa. O rosto de Lucy estava pálido e trêmulo. Eu confiei em você, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Jack estava atrás dele, dividido entre a raiva e a tristeza. Mãe, como você pôde fazer isso com a gente? A família, outrora perfeita, estava se desfazendo diante de seus olhos, cada verdade exposta como uma ferida aberta. Seus laços sobreviveriam, ou essa traição seria a gota d'água. Mas antes de mergulharmos no cerne da história, me contem de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. E se estiverem gostando, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhuma história. Vamos começar. Desde que me lembro, minha filha Ana sempre admirou a vida que Lucy e eu construímos juntas. Aos 21 anos, ela se tornou uma jovem confiante e ponderada, equilibrando seus sonhos universitários com um profundo orgulho da nossa família. Para ela, Lucy e eu representamos o casamento ideal. Forte, solidário e inabalável. E depois tem o Jack, o irmão mais velho dela. O protetor inabalável de 24 anos, ele é prático ao extremo e ferozmente leal, sempre cuidando da Ana como um segundo pai. Juntos, parecemos a família perfeita. Nosso lar, um refúgio seguro de amor e compreensão. Mais, enquanto os vejo prosperar, a crença deles na perfeição do nosso vínculo me preocupa. Eles enxergam união onde eu vejo rachaduras começando a se formar. Por quanto tempo mais poderei manter essa ilusão antes que a verdade transforme os alicerces de tudo o que lhes é caro? A noite do 35º aniversário de formatura do ensino médio de Lucy começou como uma celebração da nostalgia. Como marido, fiquei mais do que feliz em deixá-la aproveitar o reencontro com os velhos amigos. Fiquei em casa, confiando na mulher com quem construí minha vida por mais de 3 décadas. Jack, no entanto, decidiu acompanhá-la, ansioso para conhecer algumas das pessoas que marcaram a juventude de sua mãe. Ele mencionou algo sobre querer compreendê-la melhor. Talvez até se aproximar da história familiar que ela sempre contava. Quando voltaram para casa naquela noite, Jack estava mais quieto que o normal. Lucy, por outro lado, estava radiante, conversando animadamente sobre o reencontro. Ela falou sobre colocar a conversa em dia com os velhos amigos, rir das lembranças compartilhadas e reviver os dias despreocupados da sua juventude. Entre os nomes que ela mencionou, um chamou a atenção de Jack. Rick. A princípio, não dei muita importância. Rick era apenas mais um amigo do passado dela. Mas Jack percebeu algo que eu não tinha notado: o jeito como Lucy prolongava a frase ao dizer o nome dele, o sorriso discreto, o brilho nos olhos dela ao descrever a conversa. Eu ignorei, considerando apenas uma nostalgia inofensiva, mas Jack não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Nos dias seguintes, a inquietação de Jack aumentou. Ele começou a juntar fragmentos de conversas e a perceber mudanças sutis no comportamento de Lucy. Ela parecia mais distraída do que o normal, checando o celular com mais frequência e rindo de mensagens que não compartilhava. Saía para fazer compras com mais frequência e suas explicações sobre onde estivera eram, no mínimo, vagas. Jack não a confrontou imediatamente. Em vez disso, observou. Percebeu como ela ficou na defensiva quando ele mencionou casualmente o nome de Rick. Viu como o humor dela mudou depois de receber certas mensagens de texto. Jack não era do tipo que tirava conclusões precipitadas, mas as pequenas inconsistências eram numerosas demais para serem ignoradas. Certa noite, enquanto Lucy estava fora, Jack confidenciou-me o que tinha visto na reunião. A maneira como ela se aproximou de Rick, o riso compartilhado e a linguagem corporal entre eles, que parecia íntima demais para uma mera amizade. A voz dele carregava uma mistura de preocupação e frustração, e eu percebia que ele estava dividido entre a lealdade à mãe e a crescente suspeita que o corroía. Naquele momento, assegurei-lhe que provavelmente não era nada. Sua mãe sempre foi uma pessoa sociável, eu disse, tentando dissipar seus medos. Mas, no fundo, as palavras dele plantaram uma semente de dúvida na minha mente. Será que eu estava tão focado em preservar a imagem da nossa família perfeita que não percebi o que estava acontecendo bem na minha frente? Enquanto isso, Jack resolveu ficar de olho nela ainda mais de perto. Ele não estava pronto para acusá-la diretamente, mas também não podia ignorar os sinais. Pela primeira vez em nossas vidas, havia uma tensão silenciosa em nossa casa. Havia uma corrente subterrânea de suspeita que nenhum de nós queria admitir em voz alta. O que estava acontecendo com a mulher que eu pensava conhecer tão bem? Será que Rick era realmente mais do que apenas um velho amigo, ou as suspeitas de Jack eram fruto de excesso de reflexão? A dúvida persistia,
lançando uma sombra sobre o que antes era nossa vida familiar pacífica. A tensão em nossa casa persistia como uma tempestade silenciosa que se anunciava à distância, mas eu não tinha ideia de quão perto estava de explodir. Jack, meu filho, que eu pensava ter herdado meu jeito sereno, ele havia assumido a responsabilidade de descobrir a verdade. Eu não fazia ideia de que ele já estava em uma missão para proteger nossa família de maneiras que eu jamais havia previsto. Jack começou a reunir provas de forma silenciosa e metódica. Ele não era precipitado nem impulsivo, era paciente. Uma qualidade que eu sempre admirei nele. Ele começou observando o comportamento de Lucy mais de perto, seus padrões, o uso do celular, seus passeios inexplicáveis. Depois, foi além, buscando maneiras de validar suas suspeitas. Eu não sabia na época, mas Jack encontrou mensagens. Elas não eram explicitamente incriminatórias, mas insinuavam uma proximidade que ia além da amizade. Ponto de virada aconteceu quando Jack, guiado por um palpite, seguiu Lucy numa tarde. Ela havia mencionado que ia se encontrar com um velho amigo para tomar um café, mas não mencionou Rick. Jack observou à distância enquanto ela se sentava à sua frente num café tranquilo, a conversa animada e repleta daquele tipo de conexão que deveria ser reservada para um casal. Jack tirou algumas fotos discretamente, com o coração afundando ao perceber que aquele não era um encontro inofensivo. Naquela noite, Jack confrontou Lucy em particular. Ele esperou até que eu saísse de casa, garantindo que a conversa não me envolvesse. Ou talvez ele ainda não estivesse pronto para me envolver nisso. Segundo Jack, o confronto começou de forma calma. Ele mostrou a ela as mensagens de texto e as fotos, com a voz firme, mas carregada da dor da traição. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou. Eu pensei que você e o papai estivessem felizes. Por que você está se encontrando com o Rick às escondidas? A reação de Lucy foi imediata e visceral. Seu rosto se fechou e lágrimas brotaram em seus olhos. Ela não negou. Em vez disso, desabou, confessando que havia se distanciado de mim ao longo dos anos. Falou de se sentir desvalorizada e ignorada, culpando minha suposta falta de atenção e frieza emocional por buscar conforto em outro lugar. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, disse ela, com a voz trêmula. Rick era apenas alguém que me ouvia quando eu me sentia invisível. Eu juro, Jack, não é o que parece. A lealdade de Jack à nossa família era inabalável, e seu amor pela mãe era evidente mesmo em sua raiva. Ele a incentivou a pôr um fim ao que quer que estivesse acontecendo com Rick, a cortar todos os laços e a se concentrar em reconstruir nossa família. Lucy, ainda soluçando, prometeu fazer exatamente isso. Ela jurou proteger a família e reafirmar seu compromisso com o casamento comigo. Jack, apesar de sua crescente desilusão, queria acreditar nela. Ele a fez prometer que pararia de ver Rick e que colocaria nossa família em primeiro lugar. Foi um momento de frágil esperança. Uma a qual ele se agarrou ao encerrar a conversa naquela noite. Jack decidiu não me contar, convencido de que a promessa de Lucy significava que o assunto estava resolvido. Por um tempo, Jack pareceu em paz com sua decisão. Ele queria me proteger da dor de saber e acreditava ter feito a coisa certa ao dar a Lucy uma chance de consertar as coisas. O que ele não percebeu e eu também não. O que acontecia era que aquilo era apenas o começo. As rachaduras em nossa família não eram apenas pequenas fissuras, eram rachaduras crescentes que ameaçavam destruir completamente os alicerces. As promessas de Lucy soaram vazias nos dias que se seguiram. A verdade pairava no ar, pesada e não dita, enquanto Jack carregava o fardo sozinho. Por quanto tempo uma promessa construída sobre lágrimas e desespero poderia manter unida uma família à beira do colapso? E o que aconteceria quando o peso de tudo se tornasse insuportável? Era uma manhã tranquila de sábado quando tudo mudou. Jack vinha fazendo o possível para seguir em frente, agarrando-se às promessas emocionadas de Lucy de romper os laços com Rick e restaurar a união da família. Mas essa frágil esperança se despedaçou quando ele se deparou com provas inegáveis de que ela havia quebrado sua palavra. Jack estava usando o laptop de Lucy para verificar algo do trabalho quando uma notificação apareceu. Um e-mail do Rick. O assunto era: a noite passada foi maravilhosa. Mal posso esperar para te ver de novo. Seu estômago revirou ao abrir a mensagem, confirmando o que ele temia. Em anexo, havia um recibo de um jantar que haviam compartilhado na noite anterior. Uma noite em que Lucy alegou estar saindo com amigos. Traído e furioso, Jack não conseguiu mais guardar isso para si. Sem hesitar, ele me procurou e me encontrou na garagem,
onde eu costumava passar minhas manhãs mexendo com ferramentas. Pai, precisamos conversar, disse Jack, com a voz embargada pela raiva e incredulidade. Levantei os olhos da minha bancada e imediatamente notei seus punhos cerrados e sua expressão pálida. O que está acontecendo, filho? Jack hesitou por um instante antes de soltar. É a mãe. Ela ainda está saindo com o Rick. Eu a peguei de novo. Sentei-me, com a chave inglesa ainda na mão, observando-o atentamente. O que você quer dizer com peguei ela? Jack me entregou o laptop, mostrando o e-mail e o recibo. Ela mentiu para mim, pai. Ela prometeu que ia parar, mas não parou. Achei que estava protegendo a família ao não te contar, mas não consigo mais. Você precisa saber. Para sua surpresa, eu não explodi de raiva nem reagi com choque visível. Em vez disso, dei uma risadinha. Uma risada baixa e sem humor que fez Jack dar um passo para trás. Pai, o que tem de engraçado nisso? Perguntou ele, com um tom de voz carregado de confusão e frustração. Balancei a cabeça, colocando o laptop de lado. Jack, eu sei sobre sua mãe e Rick há meses. Jack ficou boquiaberto. O quê? Você sabia? E você não fez nada? Suspirei, fazendo um gesto para que ele se sentasse em um banquinho à minha frente. Estive fazendo alguma coisa, Jack. Mas não da maneira que você pensa. Deixe-me mostrar. Abri uma gaveta trancada na minha bancada e retirei uma pasta cheia de papéis e documentos. Expliquei que tenho vindo a reunir provas, não só para mim, mas também para garantir que, quando tudo isto terminar, possa proteger a família. E certifique-se de que sua mãe não possa negar. O que ela fez. Jack inclinou-se para frente enquanto eu expunha o conteúdo da pasta. Item por item, revelei as provas que havia coletado meticulosamente. 1. Mensagens secretas do celular da Lucy que foram sincronizadas com meu computador através de uma conta compartilhada, revelando a natureza emocional e romântica do relacionamento dela com o Rick. 2. Recibos de restaurantes dos encontros secretos deles, mostrando datas e horários em que ela alegava estar em outro lugar. 3. Imagens das câmeras de segurança da nossa casa flagrando a Lucy saindo escondida tarde da noite para encontrá-lo. 4. Gravações de ligações telefônicas entre a Lucy e o Rick, obtidas com um gravador que eu coloquei em casa. 5. Contas de hotel que listavam os dois como hóspedes, não deixando dúvidas sobre a natureza do tempo que passaram juntos. 6. Confirmações de reservas em um spa de luxo, indicando claramente uma escapada romântica. 7. E-mails do Rick repletos de mensagens íntimas e referências ao relacionamento deles. 8. Uma declaração de um amigo em comum que admitiu ter visto a Lucy e o Rick de mãos dadas durante um jantar. Jack recostou-se, atônito. Você estava reunindo todas essas informações? Por que não me contou? Inclinei-me para frente, encontrando seu olhar. Porque eu não queria sobrecarregá-lo com isso. Eu precisava lidar com isso de uma forma que não destruísse ainda mais a família. Eu não estava pronto para confrontá-la até ter tudo o que precisava para tornar meu caso irrefutável. Pelo divórcio, e por você e Ana. Jack passou a mão pelos cabelos, com a voz trêmula. Eu pensei que estava te protegendo. Pensei que era o único que sabia. Coloquei a mão no ombro dele. Agradeço, Jack. De verdade. Mas esse fardo não é seu para carregar. É meu. Você já fez o suficiente cuidando da sua irmã e se mantendo forte. Jack assentiu lentamente, sua raiva dando lugar a uma mistura de tristeza e alívio. Então, o que acontece agora, pai? Soltei um longo suspiro. Agora vamos confrontá-la juntas. Chega de nos escondermos. Chega de fingirmos. É hora de pôr um fim nisso. Para o bem de todos nós. A garagem ficou em silêncio enquanto o peso da conversa se instalava entre nós. Pela primeira vez em meses, senti uma sensação de clareza. O caminho à frente não seria fácil, mas com Jack ao meu lado, eu sabia que poderíamos enfrentar juntos o que quer que viesse. Traríamos a verdade à tona e começaríamos o doloroso processo de reconstruir o que restava da nossa família. Ao entrar na sala de estar, Lucy olhou fixamente para Jack e para mim. A tensão no ar era palpável, e ela logo percebeu que algo sério estava prestes a acontecer. O que está acontecendo? Perguntou ela cautelosamente, apertando a bolsa com força. Sente-se, eu disse, com a voz firme, mas fria. Precisamos conversar. Ela franziu a testa, mas obedeceu, sentando-se na beirada do sofá. Jack permaneceu de pé,
com os braços cruzados, uma mistura de raiva e tristeza estampada no rosto. Michael, do que se trata? Perguntou ela, com a voz ligeiramente trêmula. Notei que ela estava apertando a alça da bolsa com os dedos. Um sinal subconsciente de seu nervosismo. Encarei seu olhar, calmo, porém resoluto. Lucy, eu sei sobre você e o Rick. Sei disso há meses. O rosto dela empalideceu e ela imediatamente balançou a cabeça negativamente. Michael, isso não é verdade. Não sei do que você está falando. Suspirei e peguei a pasta que havia preparado antes, retirando a primeira prova. Uma cópia impressa das mensagens de texto delas. Deslizei-a pela mesa de centro em direção a ela. Não minta para mim, Lucy. Essas mensagens não deixam muita margem para mal-entendidos. Ela olhou para os papéis, com as mãos tremendo. Michael, isto não é o que parece. Rick e eu somos apenas amigos. Eu a interrompi, elevando um pouco a minha voz. Amigos não fazem coisas pelas costas do cônjuge. Amigos não mandam e-mails assim. Peguei o e-mail que Jack tinha encontrado antes, junto com os recibos dos jantares clandestinos deles. Você disse que estava saindo com amigos, Lucy. Você estava mentindo também. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O sangue sumiu de seu rosto enquanto eu apresentava mais provas. As reservas no spa, as contas do hotel, as imagens das nossas câmeras de segurança. Cada notícia caiu como um golpe de martelo, e o peso disso a deixou visivelmente abalada. Pare, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Michael, por favor, pare. Ignorei o apelo dela e continuei. Dei-lhe o benefício da dúvida enquanto pude. Mas isto, gesticulei em direção à pilha de provas. Isto é inegável. Jack, que estava atrás de mim, falou pela primeira vez. Você me prometeu, mãe, disse ele, com a voz embargada pela mágoa. Você disse que ia parar. Você disse que ia consertar isso. Lucy se virou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jack, eu não tive a intenção de magoar ninguém. Eu só estava. O quê? Respondi bruscamente, interrompendo-a buscando consolo. Você não pensou em como isso destruiria nossa família, pensou? Você não pensou no que isso faria com Jack ou Anna? Ela desabou em lágrimas, soluçando com o rosto entre as mãos. Me desculpe, chorou. Eu cometi um erro. Eu estava sozinha, Michael. Você estava tão distante, tão focado no trabalho. Eu me senti invisível. As palavras dela me atingiram, mas não me comoveram. E é assim que você lida com isso? Traindo a família que construímos? Mentindo na minha cara? Não me importam as suas desculpas, Lucy. Não temos como voltar atrás. Ela estendeu a mão para mim, mas eu a afastei. Por favor, Michael, ela implorou. Eu termino com o Rick. Farei o que for preciso para consertar isso. Não jogue tudo fora. Eu me levantei, minha decisão tomada. Você já jogou tudo fora, Lucy. Você fez essa escolha quando me traiu. Quando você traiu Jack e Anna. Não há como consertar isso. Nosso casamento acabou. Jack observou a cena, com uma expressão que misturava decepção e pena. Deu um passo à frente e colocou a mão no meu ombro. Estou contigo, pai, disse ele baixinho. Isso não está certo, e não é algo que possamos simplesmente perdoar. Lucy olhou entre nós, seus soluços ficando mais altos, mas nenhuma lágrima poderia desfazer o que havia acontecido. A confiança que antes mantinha nossa família unida havia desaparecido. Destruído irreparavelmente. Virei-me para Jack, minha voz firme apesar da turbulência interna. Vá ver como Anna está, eu disse. Ela não precisa ver isso. Jack assentiu com a cabeça e saiu do quarto, deixando Lucy e eu a sós. Ela continuou a chorar, implorando por outra chance, mas eu não tinha mais nada a oferecer. O amor que um dia tivemos fora substituído por uma determinação fria e inflexível. Naquela noite, enquanto eu estava sentada sozinha no silêncio da casa, eu sabia que o caminho à frente seria difícil. Mas uma coisa era certa, aquele capítulo da minha vida havia terminado. Era hora de recomeçar. Por mim e pelos meus filhos. Pedir o divórcio foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas não havia outra opção. A traição foi profunda demais, e a confiança que um dia definiu nosso casamento estava irreparavelmente destruída. Eu sabia que não seria um rompimento definitivo.
Seria uma situação complicada, dolorosa e deixaria cicatrizes em todos nós. Meu principal objetivo era proteger a estabilidade financeira da família e, mais importante ainda, meu relacionamento com Jack e Anna. O processo judicial começou rapidamente. Com as provas que eu havia reunido, havia pouco espaço para debate sobre os termos. Busquei manter a casa, garantindo que Anna tivesse um ambiente estável para onde retornar enquanto terminava a faculdade. Lucy não brigava muito. Talvez a culpa a tivesse deixado sem energia para contestar. Mesmo assim, cada reunião com os advogados, cada documento assinado, parecia um prego no caixão da vida que tínhamos construído juntos. Contar para Anna era outra história. Ela sempre idealizou nossa família, sempre acreditou no conto de fadas do amor dos pais dela. Quebrar essa ilusão ia despedaçar o coração dela, e eu temia essa conversa mais do que qualquer outra coisa. Sentamo-nos uma noite, Jack ao meu lado para me dar apoio. Anna, alheia à tempestade que já nos havia atingido, olhou para mim com olhos arregalados e confiantes. O que está acontecendo, pai? Você parece sério. Respirei fundo. Anna, não há jeito fácil de dizer isso. Sua mãe e eu estamos nos divorciando. Seu rosto se fechou instantaneamente, o choque evidente. O quê? Por quê? O que aconteceu? Olhei para Jack, que me deu um pequeno aceno de cabeça em sinal de encorajamento. Sua mãe, ela quebrou nossa confiança, eu disse com cuidado. Houve coisas que ela fez. Escolhas que ela fez que eu não posso ignorar. A voz de Anna falhou. Que tipo de escolhas? Do que você está falando? Jack interveio, com um tom firme, mas gentil. Anna, é sobre a mamãe e outro homem. Ela está se encontrando com outra pessoa pelas costas do papai. Ela perdeu a cor do rosto. Não. Não, isso não é verdade. Mamãe não faria isso. Estendi a mão para ela, mas ela a afastou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpe, Anna. Gostaria de não ter que te dizer isso, mas é a verdade. Durante dias, Anna lutou para assimilar a realidade. Ela mal comia, mal falava, refugiando-se em seu quarto para evitar o peso de tudo aquilo. Vê-la sofrer era agonizante, mas eu sabia que ela precisava de tempo para lamentar a perda da família que ela pensava que éramos. Jack, por outro lado, era mais pragmático. Pouco depois do confronto com Lucy, ele decidiu que era hora de ir embora e se concentrar em sua carreira. Não se trata de fugir, ele me assegurou. Só preciso clarear as ideias e construir algo para mim. Ainda estarei por perto quando você ou a Anna precisarem de mim. Respeitei a decisão dele, embora a casa parecesse mais vazia sem ele. Fiel à sua palavra, Jack manteve-se sempre conectado. Ele a visitava com frequência e se preocupava com Anna. Tornou-se um pilar de força para ela, ajudando-a a aceitar a nova realidade de nossa família fragmentada. Quanto a Lucy, ela se mudou para um apartamento modesto do outro lado da cidade. Mantivemos a comunicação ao mínimo, focando apenas na logística do divórcio. Ocasionalmente, ela entrava em contato com Anna, mas o relacionamento entre elas era tenso. Anna não conseguia conciliar a mãe que idolatrava com a mulher que lhe causará tanta dor. Passaram-se meses, e aos poucos, Anna começou a se recuperar. Ela se dedicou aos estudos e contou com o apoio de Jack e meu. Certa noite, ela veio até mim e disse: odeio o que aconteceu, mas agora entendo. Ninguém é perfeito. Nem mesmo os pais. Eu só quero que a gente fique bem. Mais uma vez, suas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Elas me lembraram que, embora a família que tínhamos tivesse partido, ainda havia esperança de um tipo diferente de vínculo. Uma versão mais forte e honesta. Não foi fácil, e a dor não desapareceu da noite para o dia, mas estávamos aprendendo a seguir em frente. Em meio a tudo isso, me apeguei a uma verdade: mesmo diante da traição e da dor, o amor dos meus filhos era a base sobre a qual eu podia reconstruir. Juntos, estávamos encontrando o caminho para sair dos escombros, um passo de cada vez. Os meses que se seguiram ao divórcio foram uma mistura de cura e acerto de contas. As consequências das ações de Lucy foram além do nosso casamento, elas afetaram todos os relacionamentos da família. Mas, em meio à dor e às rachaduras, havia uma oportunidade de reconstruir. Começando pelos relacionamentos que mais importavam para mim, meus filhos. Lucy enfrentou as consequências de sua traição rapidamente. A notícia do caso se espalhou silenciosamente, mas inevitavelmente, entre nossos círculos sociais. Amigos que antes admiravam nosso casamento aparentemente perfeito começaram a se afastar dela.
Até mesmo seu relacionamento com Rick não durou muito. Assim que o divórcio foi finalizado, ele desapareceu de sua vida. Ela procurou Anna e Jack diversas vezes, pedindo desculpas e implorando por perdão, mas as respostas deles foram, na melhor das hipóteses, educadas e, na pior, distantes. Ficou claro para ela que a ponte que havia destruído levaria anos para ser reconstruída. Se é que isso acontecerá. Para mim, o foco era Anna e Jack. Com a partida de Lucy, eu queria garantir que nossa casa fosse um lugar onde eles se sentissem seguros, amados e apoiados. Eu sabia que não podia apagar a dor do passado, mas podia mostrar a eles que estava comprometido em construir um futuro melhor. A jornada de cura de Anna foi a mais difícil de acompanhar. Aos 21 anos, ela tinha idade suficiente para entender a complexidade dos relacionamentos, mas ainda era jovem o bastante para sentir a dor de ideais despedaçados. Ela idolatrava Lucy, vendo-a como um modelo de força e graça. Descobrir a traição da mãe abalou profundamente sua confiança. Certa noite, enquanto estávamos sentados na sala de estar, ela se virou para mim com lágrimas nos olhos. Pai, você acha que ela realmente nos amou, ou era tudo fingimento? A pergunta dela partiu meu coração. Claro que ela nos amava, Ana, eu disse suavemente. Sua mãe fez escolhas terríveis, mas isso não apaga os anos que passamos em família. O amor dela era real, mesmo que suas ações não o demonstrem agora. Ana assentiu com a cabeça, embora a dor em seus olhos permanecesse. Com o tempo, ela começou a canalizar suas emoções para os estudos e atividades criativas. Juntou-se a um clube de arte na faculdade, encontrando consolo na pintura e expressando sentimentos que ainda não conseguia traduzir em palavras. Lentamente, começou a reconstruir sua autoestima, aprendendo a encontrar força na vulnerabilidade. Jack prosperou com sua independência. Mudar-se de casa foi a escolha certa para ele, dando-lhe espaço para se concentrar em sua carreira e crescimento pessoal. Ele alcançou o sucesso rapidamente, conseguindo uma promoção no trabalho que exigia viagens frequentes. Apesar da agenda lotada, ele permaneceu uma presença constante na vida de Ana e na minha. Certo fim de semana, ele convidou Ana e eu para jantar em seu novo apartamento. Foi uma noite simples, repleta de risos e lembranças compartilhadas. Em um dado momento, Jack me chamou de lado e disse: Eu sei que as coisas estão diferentes agora, mas sinto que estamos mais próximos do que nunca. Isso significa muito para mim. Suas palavras me lembraram que, apesar da dor, estávamos construindo um novo tipo de família. Uma sociedade construída sobre honestidade e resiliência. Para mim, a jornada foi sobre redescobrir quem eu era fora do meu casamento. Por décadas, minha identidade esteve ligada a ser marido da Lucy e pai dos meus filhos. Agora, eu estava aprendendo a ser Michael. O homem que conseguia se sustentar sozinho. Comecei devagar, juntando-me a um grupo local de caminhadas e retomando antigos hobbies que havia deixado de lado ao longo dos anos. A fotografia, que antes era uma paixão minha, tornou-se uma forma de ver o mundo com novos olhos. Capturar pores do sol, paisagens urbanas e momentos espontâneos me lembrava da beleza da vida, mesmo em meio às turbulências. Certa noite, depois de mostrar algumas das minhas fotos para Ana, ela sorriu e disse: Acho que você finalmente está feliz de novo, pai. Estou orgulhosa de você. Embora a ausência de Lucy tenha deixado um vazio, também criou espaço para redefinirmos o que significava família. Não éramos mais a unidade perfeita e idealizada que um dia parecíamos ser, mas éramos algo mais forte. Um grupo de pessoas que resistiu à tempestade saiu do outro lado, marcado por cicatrizes, mas ainda de pé. Olhando para trás, percebi que a traição, embora devastadora, nos deu a chance de reconstruir sobre uma base de verdade. Não foi fácil, e não foi perfeito, mas foi nosso. E por isso, fiquei grato. Os anos que se seguiram foram marcados por crescimento, cura e novos começos para todos nós. Embora as cicatrizes do passado permanecessem, elas serviram como lembretes da força que encontramos ao seguir em frente. A formatura da Ana foi um momento de muito orgulho para nós duas. No meio da plateia, enquanto seu nome era anunciado, eu não conseguia deixar de me maravilhar com a mulher que ela havia se tornado. Sua jornada não tinha sido nada fácil, mas ela havia transformado sua dor em algo significativo. Com o diploma em mãos, ela começou a seguir sua paixão por arte e design, conseguindo um estágio em uma agência de prestígio. Tudo graças a você, pai, disse ela certa noite enquanto comemorávamos seu novo emprego. Você me mostrou como seguir em frente, não importa o que aconteça. Suas palavras me encheram de orgulho.
Vê-la trilhar seu próprio caminho e abraçar sua independência foi uma das maiores alegrias da minha vida. Ela não era mais a garota que idolatrava uma imagem de perfeição, ela era uma mulher que havia encontrado força na verdade e na resiliência. A carreira de Jack continuou a prosperar. Sua dedicação e instinto aguçado lhe renderam reconhecimento em sua área, e ele ascendeu rapidamente na empresa. Apesar da agenda lotada, ele permaneceu uma presença constante na vida de Ana e na minha, sempre oferecendo conselhos e apoio quando precisávamos. Você é a cola que nos mantém unidos, disse Ana a ele durante um de nossos jantares em família. Ela não estava errada. Jack havia se tornado um exemplo a ser seguido. Não apenas para ela, mas para mim também. Sua força e maturidade eram um lembrete constante do que podíamos alcançar quando nos apoiávamos mutuamente. Quanto a mim, encontrei paz na simplicidade. Concentrei-me em reconstruir minha vida e redescobrir paixões que havia deixado de lado há muito tempo. A fotografia tornou-se mais do que um hobby, era uma forma de capturar a beleza de um mundo que antes eu dava como certo. Através dela, aprendi a ver a luz mesmo em tempos sombrios. Com o tempo, me abri para a possibilidade de amar novamente. Não foi algo apressado ou forçado, mas natural. Foi como encontrar um amigo que compreendesse os capítulos da minha história. O relacionamento não se tratava de substituir o passado, mas de abraçar o futuro com alguém que valorizasse a honestidade e a conexão. Não éramos mais a família que costumávamos ser, mas nos tornamos mais fortes por causa disso. Juntos, provamos que, mesmo após traições e decepções amorosas, novos começos são possíveis. E a vida pode ser bela novamente. Sentada na varanda numa noite tranquila, refleti sobre o quanto tínhamos evoluído como família. A jornada tinha sido dolorosa, marcada por traições e mágoas, mas também por resiliência e redescoberta. A vida que tínhamos se foi, mas em seu lugar construímos algo novo. Algo honesto e forte. A traição fere profundamente. Ela abala os alicerces da confiança e deixa feridas que levam tempo para cicatrizar. Mas aprendi que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma escolha a ser feita: deixar que a dor nos defina ou usá-la como um degrau para algo melhor. Para mim, a escolha foi clara. Optei por me concentrar na verdade, no amor pelos meus filhos e na esperança de um futuro melhor. Ana e Jack foram meus guias ao longo dessa jornada. Ver Ana se formar, seguir suas paixões e abraçar sua independência me lembrou da importância da resiliência. O apoio inabalável e a maturidade de Jack me mostraram que a força muitas vezes vem de encarar verdades difíceis de frente. Juntos, eles me ensinaram que, embora as cicatrizes do passado não desapareçam, elas podem servir como lembretes de quão longe chegamos. Perdão não foi fácil, nem veio rapidamente. Nunca esquecerei a traição de Lucy, mas aceitei a situação. Escolhi perdoar. Não por ela, mas por mim. Carregar raiva e ressentimento só me sobrecarregava, e deixá-los ir me permitiu seguir em frente com paz no coração. Nossa história é uma prova do poder da família, do amor e da honestidade. É um lembrete de que, mesmo quando o pior acontece, os laços que realmente importam podem ser reconstruídos. A vida nunca será perfeita, mas não precisa ser. Se há uma lição a reter, é esta: a dor é inevitável, mas a cura é uma escolha. A traição pode destruir você se você permitir, mas também pode impulsioná-lo a crescer, a reavaliar seus valores e a priorizar o que realmente importa. Honestidade, perdão e amor são os pilares de uma vida significativa. E mesmo após as provações mais difíceis, a esperança pode ser encontrada nos momentos mais simples. É como estar sentado numa varanda, observando o sol se pôr num capítulo e nascer noutro.